A seguir, Hora da Notícia. 87 novas câmeras de vídeo monitoramento estão sendo instaladas em Passo Fundo. Com essas, serão 150 câmeras fiscalizando a cidade. Perdeu o prazo para entregar a declaração do imposto de renda? No estúdio, nós vamos conversar sobre este assunto com o delegado da Receita Federal de Passo Fundo, Leandro Tessaro Ramos. Ele vai nos explicar como proceder neste caso a partir de agora. Hoje também tem informações sobre o andamento da reforma da Previdência e as novidades na política local. E ainda a educação no trânsito. A gente vai mostrar um projeto para a prevenção de acidentes com idosos. Hoje é quarta-feira, é 8 de maio, é hora da notícia. E a gente começa o programa de hoje falando sobre segurança pública. É que Passo Fundo está recebendo a instalação de 87 novas câmeras de vídeo monitoramento. Com essas, serão 150 na cidade. Olha só. São 3 câmeras em cada ponto, 2 fixas e uma giratória. Com imagem nítida e capacidade de enxergar até 100 metros de distância, esse é um dos pontos na Vila Rodrigues, em Passo Fundo, que recebeu as novas câmeras de vídeo monitoramento. A cidade já contava com 28 câmeras espalhadas em pontos estratégicos e com investimento de pouco mais de R$500 mil, foram compradas mais 87 câmeras. Para substituir as antigas, novas também serão instaladas em 5 novos locais. São escolhidos através do grupo de gestão integrada do município, que é o GGM, onde todos os órgãos de polícia da segurança pública aqui do município fazem parte. E ali nós discutimos todos os assuntos de segurança e também foi discutido os locais importantes onde acontecem delitos, onde tem o maior movimento de pessoas, onde há necessidade de visualizar questões de trânsito também, passagem de pedestres, também as questões que atentam contra a segurança pública. A ideia é que esses pontos auxiliem no trabalho dos órgãos responsáveis pela segurança do município. A central é de responsabilidade da Brigada Militar. Aqui 2 pessoas monitoram as imagens e, dependendo da necessidade, passam as informações para as equipes que estão nas ruas. Principalmente para a Brigada Militar e Polícia Civil, que são as 2 instituições que fazem a segurança pública preventiva e depois do fato acontecido a investigação por parte da Polícia Civil. A Brigada Militar, ela podemos dizer que aumenta a capacidade de visualização dos problemas na cidade. Tanto quando o fato está acontecendo como preventivamente. A Polícia Civil ela vai ter a possibilidade de analisar as imagens, essas imagens são gravadas, então posterior ao fato, se a câmera conseguir pegar através das imagens o fato ocorrido, eles podem materializar essa questão e isso aí vai fazer parte do processo depois no encaminhamento ao Poder Judiciário. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda terminou no final de abril e quem não está em dia será multado com um valor mínimo de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. Quem tem mais informações sobre o que acontece a partir de agora para quem não declarou o imposto de renda e outras informações é o delegado da Receita Federal de Passo Fundo, Leandro Tessaro Ramos. Seja muito bem-vindo à Hora da Notícia. Olá, Eu quero começar já lhe perguntando quantas declarações a nossa Delegacia Regional aqui em Passo Fundo recebeu neste ano. A delegacia recebeu um total de 162 mil declarações esse ano, em toda a nossa jurisdição. Em Passo Fundo foram mais de 60 mil declarações, um acréscimo de 5% em relação ao ano passado, no total de declarações entregues aqui na região. Agora, Leandro, esse número é o esperado? Que número é esse de declarações que acabaram não sendo entregues, segundo a estimativa de vocês? Existia uma expectativa nacional, inclusive, de um aumento de 3%, até superou as expectativas, mas a gente tem ainda uma expectativa de que em torno de 2% do total de declarações que seriam entregues, vão ser entregues agora nos próximos meses em atraso. Para começar, tem essa multa aí que eu falei que parte desse valor, R$ 165,74.
qual é o procedimento para quem não entregou até o último dia de abril? Certo. Desde o dia 2 de maio já está disponível a possibilidade de entrega em atraso no próprio programa original da declaração de imposto de renda. Ele já calcula na hora a multa. R$ 165 é o valor mínimo. E se tu tens imposto devido, né, terminou a declaração e surgiu um saldo de imposto a pagar, a multa ela vai de 1% sobre o saldo de imposto, corrigindo até 20%, que é a multa mais pesada. Então, quem tem, por exemplo, imposto devido, está em atraso e cada mês que demorar pode ficar mais complicada a situação. Essa multa não é fixa, ela vai aumentando a cada mês que passa. Então, esse é o cuidado que tem que ser dado. A primeira orientação é buscar o próprio site e, a partir ali do sistema mesmo, começar esse processo, ou buscar a ajuda de um profissional. Exatamente, o quanto antes para evitar que essa multa aumente, né, nos casos em que tem imposto a pagar. O que acontece com o contribuinte que não entregar a declaração, que não pagar a multa e nem o imposto devido? Em primeiro lugar, os tributos, né, no Brasil, a legislação prevê uma possibilidade de fiscalização em até 5 anos. Então, a pessoa fica em 5 anos sujeita a uma fiscalização e uma multa mais pesada por não ter declarado na época, além de restrições do próprio CPF, porque não consegue mais emitir certidão negativa, dificulta acesso a crédito, financiamento imobiliário, algumas aplicações, operações financeiras que dependem de CPF, passaporte, pode acabar complicando também. Então, essas consequências pela não entrega, a negativa do CPF acaba trazendo essas consequências também. Leandro, num primeiro momento, talvez num primeiro ano, a pessoa possa não ser buscada, acessada pela Receita Federal e achar que está tudo certo e que não ocorreu nada. Ou seja, há um prazo de 5 anos. Tem um prazo mais alongado, já tem até 2024, corre esse risco ainda. Bom, é importante também a gente falar sobre a malha, o que a gente chama popularmente de malha fina. Algumas pessoas são chamadas a prestar mais esclarecimentos à Receita Federal. Por que isso acontece? Exato. Como funciona? Existe uma série de sistemas de operações financeiras, operações imobiliárias, operações despesas médicas, educacionais, que são alimentadas, que são cruzadas com a Receita. Então, as entidades têm uma série de declarações, além da declaração do imposto de renda, que são prestadas. Esse cruzamento, após a entrega do imposto de renda da pessoa física, é feito esse cruzamento, esse batimento das informações. Em geral, as situações de malha são casos em que o contribuinte, as informações dele não batem com os sistemas da Receita, mas antes dele ser chamado, ele consegue consultar o extrato no site da Receita e, se for uma situação que ele consegue resolver, às vezes ele esqueceu alguma informação, não tinha na época e depois não retificou, ele vai ter a oportunidade de retificar antes de ser chamado. Quem é chamado são só casos em que a gente não consegue fazer esse batimento e, ao mesmo tempo, o contribuinte não conseguiu retificar por conta própria. Então, um caso residual, a pessoa vai pessoalmente à Receita, no momento oportuno ela vai ser notificada, apresentar a documentação e as justificativas em relação àquela divergência. Mas, no geral, algo bem simples de se solucionar. Leandro, como a pessoa chega até esse contribuinte? Como é que a Receita se comunica? Vai ser um e-mail? Vai ser uma ligação? Geralmente é por correspondência, carta registrada para o domicílio tributário do contribuinte, por isso que é importante sempre na declaração atualizar o endereço. E, além disso, tem o domicílio tributário eletrônico, que é uma caixa postal no site da Receita para os casos específicos de contribuintes que têm certificado digital e que optaram por esse domicílio, mas a grande maioria dos contribuintes ainda é pelo endereço físico, né, que é o endereço oficial que ele informa no site da Receita. Perfeito. Só para a gente fechar aqui, a Receita está passando por uma reestruturação, isso em nível nacional. Perfeito. De que forma isso pode impactar a unidade local, a regional aqui de Passo Fundo? O que se sabe já a respeito disso? Perfeito. A Receita Federal, ela está, desde o ano passado, já vem revendo alguns procedimentos internos e tentar otimizar o modelo para melhorar a forma de trabalho, seja pela mudança do sistema de tecnologia, pela redução de servidores. Então, já se percebeu várias etapas de processos de trabalho que podem ser simplificados. E isso está tendo um reflexo nacional. Também agora, no início do ano, o próprio governo federal, ao assumir, fez um corte de funções que acelerou esse processo de readequação. E a Receita está num processo de repensar a sua estrutura, mas não tem como consequência, por exemplo, isso já é importante salientar, o fechamento de nenhuma unidade na nossa região. Então, as 4 unidades, tanto Passo Fundo e as agências de Lagoa Vermelha, Carazinho e Erechim, vão ser mantidas nesse processo. O que pode acontecer ainda, isso ainda está em encerramento de fases de estudo, é mudar algum porte de alguma dessas unidades. Então, pode ser que ou a delegacia ou alguma agência mude a sua estrutura organizacional, mas não vai deixar de atender a população, nem tampouco prestar os serviços.
O fato é que muitas coisas nos próximos meses, nos próximos anos, inclusive, vão ser feitas à distância, cada vez mais pela internet, por aplicativos, e essa realidade acaba afetando a estrutura física também. Perfeito. A gente segue acompanhando as situações locais aqui. Te desejo uma boa semana de trabalho. Muito obrigada. Para você também. Obrigada. Muito obrigado. Tem informação chegando sobre a reforma da Previdência, tem novidades na política local e quem sabe disso é a Zulmara Colucci. Zulmara, que notícias são essas? Olha, Thais, vou começar pela política local, mas a gente tem também informação aqui do governo do estado. O vereador Márcio Patucci assumiu ontem à noite a presidência do Diretório Municipal do PDT. Com ele, alguns nomes históricos, o ex-prefeito de Passo Fundo, Ayrton Dipp, que está na executiva, e também o ex-secretário de Finanças, César Raimundo Bilibil. No cenário nacional, a gente tem aí a reforma da Previdência, que nós estamos acompanhando todos os dias. Hoje vai ser um dia bem importante para a comissão especial na Câmara dos Deputados, porque ela recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, para o primeiro encontro oficial dessa comissão. E o que vai acontecer? Bom, é inesperado ainda o que vai acontecer, porque a oposição se prepara para um embate com o ministro, mas a base aliada do governo de Jair Bolsonaro também está se preparando para blindar o ministro da Economia. Mas essa reunião é importante porque o ministro vai trazer informações importantes e relevantes sobre a proposta do governo que tramita no Congresso Nacional. E são informações que até então estavam sigilosas. No governo do estado, também uma outra informação importante na política. Ontem, a Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno o projeto que extingue a obrigatoriedade de realizar um plebiscito para a venda de estatais. Foi uma votação tranquila para o governo, mas a previsão é de que não será tranquila a votação dos projetos que pretende vender 3 estatais, que são elas a CE, a Sulgás e a CRM. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Bom trabalho para ti também. A gente te espera amanhã. Obrigada. Bom, educação no trânsito para idosos é o que a gente mostra depois do intervalo. O prazo para a regularização do título de eleitor terminou na última segunda-feira e quem não acertou as contas com a Justiça Eleitoral já pode ir ao cartório para fazer a chamada revisão cadastral. O procedimento ele serve para atualizar o registro e o eleitor deve levar um documento com foto, comprovante de endereço, além de quitar os valores das multas. E tem previsão de chuva forte para a nossa região nos próximos dias. A temperatura deve ficar em torno aí dos 20 graus. Veja os detalhes. Previsão de uma quinta-feira com sol, nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora em Passo Fundo. Mínima na casa dos 17, máxima que não passa de 20. A sexta-feira também será de céu nublado com chuva pela manhã e não está descartada a possibilidade de temporal pela parte da tarde. A mínima fica na casa de 17 e a máxima não passa dos 23 graus. E amanhã tem espetáculo no Teatro Municipal de Passo Fundo. É a peça As 5 Pontas de uma Estrela Torta, a vencedora do projeto de circulação Procultura do Rio Grande do Sul. Passo Fundo foi uma das cidades contempladas para receber essa apresentação. O evento começa às 7h30 da noite e a entrada é de graça. O número de acidentes com vítimas fatais no perímetro urbano de Passo Fundo foi o assunto do programa Painel de ontem à noite. Foi ao vivo, não só pela UPF TV, mas também pelo Facebook, pelo site, pela Rádio UPF. O município de Passo Fundo vem reduzindo o número de acidentes e entre os fatores estão ações de educação com crianças e idosos. O programa reprisa hoje, quarta-feira, às 11 da noite e tem uma última apresentação amanhã às 10 da noite. Veja um trecho. Tem um projeto que já faz um ano que está sendo desenvolvido na Argentina, um projeto que é baseado nos primeiros anos de desenvolvimento, ou seja, baseado na primeira infância,
porque se acredita que vai ser mais eficiente as campanhas de mobilizações, iniciando com crianças, que já deveria de ter acontecido há muito mais tempo. Então, nós criamos com o CFC Planalto esse dia, tentando buscar apoiadores que nos uniram a nós, apesar do pouco tempo que nós tivemos para organizar. Mas, assim, foi bem interessante. Instituições que trabalhem com a educação infantil. Olha, Zumara, eu entendo que a educação, ela sempre transforma. Então, tudo que for no sentido de se educar, de se trabalhar, eu entendo que venha melhorar. Agora, não é uma garantia de que isso vai acontecer, né? Eu tenho um pouco de receio quando a gente infantiliza muito assuntos adultos. O trânsito, ele faz parte da infância, mas a educação para o trânsito, né, ela também tem que partir do adulto. É o adulto que causa o acidente, é o adulto que dirige o veículo e é o adulto que carrega a criança e dá o exemplo para ela de como se comportar no trânsito, seja a pé, seja na bicicleta, seja no automóvel, no transporte público. Todos os CFCs, sim, entidades, e não só aqui em Passo Fundo, é todo, né, aqueles órgãos que trabalham o trânsito, trabalham com pessoas adultas, trabalham com empresas, com profissionais de trânsito. A gente trabalha bastante. Mas a criança é um aliado que nós temos. Sim. Né? Idosos de Passo Fundo participam de atividades especiais no Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção de acidentes no trânsito. A atravessar a rua sempre que possível na faixa de pedestres e com o sinal fechado para os veículos. Nada de distrações com o celular e muita atenção ao descer do ônibus. São situações simuladas para este grupo de idosos em uma atividade de educação no trânsito que faz parte do Maio Amarelo, o mês dedicado à prevenção de acidentes de trânsito. Eu tenho muito medo de atravessar sem ser em faixa de segurança. A senhora já cuida? Eu cuido. Daqui para frente, então, quando a senhora for caminhar na rua... Cuidados, né? Mais atenção. Mais atenção. O marido da dona Lourdes foi atropelado e ainda sofre as consequências do acidente. Ele foi atravessar a rua, né? Um cara deu uma ré e bateu nele, daí quebrou o joelho dele. E como que ele está hoje? Ele tem dificuldade para caminhar, né? Daí para dirigir ficou sempre difícil. Para se ter ideia, em 2017 ocorreram 16 mortes no trânsito de Passo Fundo. 8 foram por atropelamento. As vítimas tinham entre 59 e 81 anos. Para tentar evitar, o Núcleo de Educação para o Trânsito desenvolve atividades educativas nos grupos de idosos. No ano de 2018, o número de 16 mortes caiu para 8 mortes no trânsito. Mas o que nos chamou a atenção é que nenhuma pessoa morreu atropelada, ou seja, não houve nenhum atropelamento. Outro desafio no trânsito nessa fase da vida é o sinal vermelho para parar de dirigir. E não tem idade certa para isso não. O próprio idoso precisa perceber quando é a hora de parar, principalmente por limitações físicas. Aqui os idosos também são preparados para este momento. Eles assistiram a um vídeo que mostra a tristeza por ter que parar de dirigir e a grande emoção, inusitada, da despedida do volante. Toda a vida eu dirigi e eu chegar a esse ponto de eu não poder dirigir mais. Para onde você está me levando? Você já vai ver. Como que ele está se sentindo agora sem poder dirigir? No começo foi difícil, mas agora já está aceitando, né? Enxerga pouco, né? Então ele está... Está entendendo? Está entendendo. Um pouquinho. Pouco. O programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook. Aí você pode compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos. A gente volta amanhã ao 12h30 ao vivo. Obrigada pela sua companhia.